Olá pessoal, vamos começar hoje o volume 7 do PET, Plano de Estudo Doutorado do segundo ano de Física, segundo ano do ensino médio. Esse PET 7, ele é o último, o último numerado, dos PETs. Depois a gente vai ter o PET final, que ele vai ser um pouco diferente, o formato dele, a gente ainda não sabe direito como vai ser, mas, vai ser diferente. Ele não vai ser essa sequência que a gente está tendo até agora, não. Para lembrar, mais uma vez, aí você encontra todos os patches para baixar, todos os patches mesmo, até esse patch 300, que é um patch comemorativo, Você tem as outras versões do patch, o patch regular diurno, regular noturno, integral, profissional, extintos especiais, atendentes especiais. E tem os patches passados, volume 6, 5, 4, 3, 2, 1, tá tudo aqui nessa página aqui deste site Estude em Casa, que é o estudeemcasa.educacão.mg.gov.br. Você consegue baixar tudo lá, tá? Hoje nós vamos falar sobre calor. Lembrando que nas aulas passadas a gente falou muito sobre temperatura. Então agora a gente vai falar de calor. A gente falou um pouco de calor também, mas agora o foco está no calor. Vamos lembrar aqui, vamos ver aqui, o que é calor. Calor é quando a gente passa energia de um corpo ao outro. Aqui, a gente tem uma fonte quente aqui embaixo e eu estou dando calor para essa substância que está aqui em cima. O que eu faço com essa substância que eu estou dando calor a ela? Eu estou aumentando a energia cinética das partículas. Então as partículas estão ficando mais agitadas ali, Então, quanto mais eu aqueço, mais agitadas elas ficam. Então é isso que é dar calor, é dar energia. E aqui a temperatura está subindo, tá? A gente consegue ver isso melhor nessa animação aqui, Aqui, vamos lá. Se eu colocar aqui essa barra de ferro aqui e aquecer, eu estou dando calor, esse quadradinho representa energia térmica, estou dando essa energia para o ferro, e aí a energia sobe para lá e ele fica com mais quadradinhos aqui desses, então a temperatura vai ficar mais alta, tá? Se eu colocar esse ferro aqui na água, ele vai passar um monte desses bloquinhos, dessas energiazinhas aqui, para a água e aí vai diminuir a temperatura do bloco e vai aumentar a temperatura da água, beleza? Então, isso aí que é dar calor, tá? Vamos tirar aqui. O calor é a energia em trânsito, é aquela energia que flui de um corpo ao outro quando tem diferença de temperatura. Aqui, E a temperatura é o grau de agitação das moléculas. A temperatura a gente consegue ver aqui. Vamos pegar aqui o neônio, Tá com 56 graus e tá, com os átomos indo aqui mais ou menos, com uma certa velocidade. Se eu aumentar a temperatura, se eu estou aumentando a temperatura, eu vou estar aumentando essa energia cinética, Então, eu estou aumentando a temperatura e as moléculas estão ficando mais agitadas. Mais agitadas ali. Tá, até que agora já estão se movendo mais rápido. Tá, então é isso aí. A temperatura é o grau de agitação das moléculas e o calor é aquilo que flui de um corpo ao outro, Aquela energia que flui de um corpo ao outro devido à diferença de temperatura. O corpo mais agitado, com as moléculas mais agitadas, esquenta o corpo com as moléculas menos agitadas, tá? E aí a gente tem o seguinte, se o calor é o que faz a temperatura subir, aí eu penso o seguinte, quanto de calor, o calor é energia, então ele é dado em joules, sistema internacional, mas a gente também tem uma outra unidade que é muito usada aí, que a gente vê muito no dia a dia, que se chama caloria.
beleza? O que é a caloria? A caloria é a unidade de medida de energia que a gente usa para falar de calor, tá? Vamos lá, mas se o calor é a energia que eu tenho que dar para um corpo para aquecer ele, ou então retirar de um corpo para resfriar ele, então eu tenho que. Eu posso fazer uma pergunta que é a seguinte: quanta energia eu tenho que dar para um corpo para aquecer ele o tanto que eu estou querendo, né? Para aquecer ele 1 grau, por exemplo. Para ele passar de 0 para 2 graus, de 0 para 10 graus Celsius. Se eu quero ferver a água, quanta energia eu tenho que dar para ela? Né? Aí eu tenho isso aqui que eu chamo de calor sensível, né? E o calor latente, né? Tem a ver com o calor específico, né? São muitos nomes, é a mesma coisa, mas vai ver que, né, no fundo é fácil. Ó. Calor específico, ele tem a ver com a substância. Então, por exemplo, para aquecer a água. Para aquecer a água 1 grau Celsius, eu preciso te dar 1 caloria por grama. Se eu tenho 1 grama de água, eu vou precisar de 1 caloria para aquecer 1 grau. Se eu tenho 10 gramas de água, eu preciso de 10 calorias para aquecer 1 grau. Né? Se eu tenho 1 quilograma de água, 1 quilograma é 1000 gramas, então eu vou precisar de 1000 calorias para crescer 1 grau. Tá? O alumínio é 0,22, o ar 0,24, a areia 0,2. Tá? Então aqui, olha, a água desses aqui todos, a água é aquele que eu preciso dar mais energia para aquecer 1 grau, para aquecer a mesma quantidade. Tá? Isso aqui é o calor específico, essa unidade aqui, o quanto que eu tenho que dar de energia para aquecer 1 grau, para cada grama. Por que é diferente? Por que de uma substância para outra é diferente? Ó, vamos relembrar lá da química, gente, que as substâncias elas têm que os elementos químicos eles têm massas diferentes. Aqui, ó, o hidrogênio tem massa atômica 1,08, o lítio 6,94, ó, o oxigênio 15,99, o carbono 12, o enxofre 32, aí você pode ver que o hélio 4. Cada substância, cada elemento químico tem uma massa diferente. Cada substância é formada por um conjunto diferente de elementos. Então, a gente vai ter que cada molécula, né, de cada substância, ou então cada aglomerado de substâncias tem uma composição diferente, com uma massa diferente. Se a energia, se a temperatura é dada pela energia cinética das partículas que estão ali dentro, então eu tenho que colocar aquela partícula em movimento ali. As substâncias as moléculas com mais massa vão ser mais difíceis, vão ter uma inércia maior, então vai ser mais difícil mover elas. Então, se ela tem mais inércia, né, é mais difícil de mover, então eu tenho uma água, por exemplo, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Tem uma inércia mais difícil. Então, assim, substâncias com a massa molecular maior tem um calor específico maior. Substâncias mais levinhas têm um calor específico menor. Tem exceções? Vai ter. Mas, por exemplo, os metais. Os metais costumam ter, né? Muitos metais têm massa alta, mas mesmo assim eles têm um calor específico baixo, né? Você pode ver o ferro, por exemplo. Cadê o ferro? O ferro, massa 55. E mesmo assim, aqui, ó, o calor específico dele é baixo. Mas por quê? Porque os metais têm elétrons livres. Então, os elétrons têm uma massa muito baixa. Então, assim, botar esses elétrons em movimento é relativamente fácil, né?
Então, eles absorvem aquele calor de fácil e depois vai distribuindo para os metais. Os elétrons absorvem aquele calor facilmente e depois distribui para os átomos. Então, os metais têm um calor específico baixo por causa disso. Então, gente, vamos lá. Aqui a gente pode ver, ó. Olha só, aqui a gente vai andando aqui na temperatura. Por exemplo, quando a gente coloca nessa temperatura aqui, ó. Aqui está no zero absoluto. Você pode ver que tudo ficou preto. Preto aqui significa que é sólido. Aqui, ó, a gente já tem essas partes aqui todas, tá vendo? Ficando gasoso. Aqui, ó, esse aqui. Aqui, ó, aqui, ó, aqui ficando gasoso, tá vendo? E aqui ficando azul, que é líquido. Tá vendo aqui, ó, azul e gasoso. Aqui a gente vai andando, aqui a gente vai vendo a diferença. Vendo mudar de estado físico, tá vendo? E aqui a gente tem o calor específico da substância. Ó, o hidrogênio, que é o mais leve de todos, ele tem um calor específico de 14.300 joules por quilograma. Já o hélio, 5.100, tá diminuindo. O lítio, 3.700. Berílio, 1.800. Quando chega cá no argônio, 520. Rubídio, 364. Vamos lá. O ouro, né? 129. Mercúrio, 139. Chumbo, 127. Astato, né? Ó, polônio, nem sabe, né? Vamos lá. Bismuto, 122. Então, assim, a gente vai vendo, ó, rádio, 92. A gente vai vendo que a gente vai andando, que aumentando a massa deles, eles vão, né, a massa molar, e o calor específico vai diminuindo, beleza? E isso aqui para, né, os elementos puros. Se tiver uma molécula, aí vai ter que olhar a massa da molécula inteira. Matematicamente, o que a gente tem? Que é a quantidade de calor, é igual a massa vezes o calor específico vezes ΔT. Então, se eu pegar 1 grama, eu vou ter isso aqui. Para cada grau Celsius, eu vou precisar disso aqui de calor. Se eu pegar 2 gramas, eu tenho que dobrar aqui também. Se eu pegar 1 quilo, aí vai ser 1000 vezes, né, o tanto que vai entrar aqui. Tá? Se eu juntar esse M vezes o C aqui, multiplicar a massa do objeto, nem é só da substância. Vou pegar ali, por exemplo, uma cadeira de madeira. Então eu pego o calor específico da madeira e ali a cadeira, se ela tem você vai pegar uma cadeira de madeira, ela tem ali esse calor específico da madeira, multiplicado pela massa da madeira, sei lá, uns 8 quilos, sei lá quanto. E aí você vai ter essa grandeza aqui, que é o produto dos dois. Eu vou chamar essa grandeza de calor latente ou calor sensível, né? Que é diferente do calor específico, né? Que é a calorias por grama, né? Que é, na verdade, eu vou chamar esse produto de capacidade térmica. Capacidade térmica, tá? Calor latente vai ser esse calor todo aqui, né? O Q. Né? Então, a capacidade térmica, ela é uma propriedade do objeto em si. O calor específico é uma propriedade da substância. Cada substância aqui, água, alumínio, ar, cada substância tem o seu calor específico.
caloria por grama por grau Celsius. A capacidade térmica é uma propriedade do objeto, né? Uma cadeira tem um calor específico. Uma mesa feita da mesma madeira tem outro calor específico, porque a massa é diferente. Tá? Aqui, ó, a gente tem aqui uns links aqui. Aqui tem um texto muito legal que eu sugiro que vocês leiam. Tá? Tem uns vídeos aqui também que vocês podem assistir, muito legais. Vamos dar uma olhadinha aqui, né, aqui, ó, o ferro e o tijolo, eles aquecem. Se eu ligar os dois aqui, ó, se eu ligar o ferro e o tijolo ao mesmo tempo aqui, ó, recebendo a mesma quantidade de calor mesma quantidade de calor aqui da fonte quente, um deles vai aquecer mais que o outro. O tijolo está aquecendo mais rápido porque ele tem um calor específico menor, né? Então, tá vendo? Então isso aí que é a diferença. Acaba que depois no final os dois vão atingir a mesma temperatura. E o ferro também vai aquecer, vai esfriar mais rápido, tá vendo? Porque ele tem ele perde calor mais facilmente. Aqui, ó, só para lembrar, a gente tem aqui as 3 escalas, né, de temperatura, né, para lembrar isso aqui das aulas passadas, tá? Não tem nada a ver com a aula de hoje, estou passando. E aqui tem um experimento muito legal, olha só, que é o seguinte, olha só, aqui eu tenho 4 velas que foram grudadas nessa barra aqui. Só que essa barra ela é metade aqui feita de um metal e aqui é a outra metade feita de outro metal diferente. A gente pode ver que a temperatura está subindo muito mais rápido para o lado de cá do que para o lado de cá. Ó. Aqui, olha só, aqui já está nessa temperatura que está bem acima dessa, está na mesma distância. Tá vendo? Essa aqui está na mesma distância dessa, só que aqui está subindo mais rápido que aqui, ó, tá vendo? Tanto que as velas do lado, ó, as velas do lado de cá vão cair mais rápido do que do lado de cá, ó. Aqui tá subindo, aqui chegou ali, caiu. Aqui tá subindo as 4, só que aqui tá subindo devagarzinho, aqui, ó, caiu. Tá vendo aqui? Agora que caiu aqui, e aqui ainda tá demorando. Porque o calor se propaga muito mais fácil do lado de cá do que do lado de cá, são substâncias diferentes. Tá? E já vai cair, vai chegar nessa temperatura onde a vela derrete e caiu mais um. Tá? Vamos agora fazer uns exercícios. Esse capítulo ele tem 5 exercícios, tá? Vamos fazer aqui o primeiro, como é o nosso costume, né? Descreva com suas palavras. Suas não quer dizer que você não vai copiar as minhas. Você não vai escrever igual eu, nem igual seu colega. Você vai escrever do seu jeito, tá? Então não dá para copiar de outra pessoa. Descreva com suas palavras a diferença entre temperatura e calor. E quais suas unidades de medida. O que eu vou fazer? Eu vou explicar para vocês aqui, né? E você vai escrever do jeito que você entender, né? Como se você estivesse explicando de novo. Você não precisa escrever igual a mim. Temperatura é o grau de agitação das partículas que compõem o corpo, tá? Moléculas, átomos. Então, essas moléculas, os átomos, elas têm uma certa agitação ali, né? Elas não estão em repouso, estão em movimento. E aí essas partículas têm uma energia cinética. Você pega a média dessa energia cinética, você vai ter uma temperatura. O calor tem a ver com a transferência de energia de um corpo para o outro. O corpo com maior temperatura transfere energia para o corpo de menor temperatura. E aí essa energia que é transferida é o calor. Tá? Então aqui tem a ver com a energia cinética média das partículas e aqui tem a ver com a energia
transferida de um corpo para o outro, tá? Beleza? E aí você coloca isso aí da maneira que você achar melhor e manda pro professor. Aqui vamos fazer a 2 também, né? Porque esse aqui ficou muito, né, assim, solto. Vamos lá. O calor específico de uma substância indica o valor de que, vamos ver, do seu ponto de ebulição ao nível do mar? Não, isso aqui é ponto de ebulição, né? O calor específico indica o valor da capacidade térmica de um corpo feito com essa substância. Bem, capacidade térmica é uma coisa, calor específico é outra. Calor específico é uma propriedade da substância. Capacidade térmica é uma propriedade do corpo. Então, a capacidade térmica que é do corpo, não calor específico. O calor específico indica capacidade térmica, né? Estão relacionados, mas não é bem isso. Não. Calor específico indica o valor da quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama dessa substância. É isso aqui, letra C. Exatamente isso que a gente estava vendo lá. Aqui, ó. Para você elevar 1 grau Celsius, 1 grama, você vai precisar disso aqui, calorias, né? Isso aqui é a sua capacidade térmica. Então, vamos só ver aqui por que a D e a E estão erradas também. Calor específico indica o valor da sua condutividade térmica do estado sólido. Não, condutividade térmica é outra grandeza, a gente não viu nesse capítulo, mas tem a ver com isso aqui, ó, o quanto que o calor ele se propaga ao longo do corpo, né? E o calor específico indica a quantidade de calor necessária para fundir 1 grama dessa substância. Fundir é mudar o estado físico daquele corpo, é passar de sólido para líquido, né? E aí já não é calor específico mais, a gente vai olhar calor de fusão do corpo, né? O calor que ele recebe quando está em temperatura de fusão, e aí ele vai perder esse calor para ficar, vai ganhar esse calor para ficar líquido. É uma outra coisa, a gente vai ver, né, nos próximos, a gente vai ver no próximo capítulo ali, semanas 3 e 4, tá? Então, tá errado também. A resposta certa é a letra C. Aqui na 1, eu esqueci de falar. Unidades de medida de temperatura e de calor. Vamos lá. De temperatura. As unidades de medida são as unidades das escalas termométricas, né? Graus Celsius, Kelvin, Fahrenheit. De preferência o Kelvin, tá? Porque ele é absoluto, então é melhor. Então, essas aí são as unidades de medida de temperatura. Unidade de medida de calor. Bem, no sistema internacional, unidade de medida de calor vai ser Joule, né? Porque calor é energia, então vai ser Joule. Mas a gente também costuma usar caloria, que não é no sistema internacional, é um outro sistema, mas é muito usado, caloria também. Existem outras, mas essas duas são as principais. Joule e caloria, aqui ó. Caloria, né, que tá usando aqui, caloria, e tem também o Joule, tá? Então, gente, por agora é só. A gente viu aqui as semanas 1 e 2. A próxima aula são as semanas 3 e 4. Aí a gente termina o PET 7, que é o último, né, corriqueiro, assim, normal. Depois a gente vai ter o PET final, que é um pouquinho diferente. Então, estudem bem, façam direitinho aí, mandem pro professor. E fiquem em casa, se cuidem da sua saúde. E até a próxima aula. Tchau.